Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje vou gravar sobre mais um vídeo dentro da teologia sistemática. Vamos falar hoje sobre eclesiologia, né? A doutrina da igreja, né? Eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, eclesiologia faz parte de teologia sistemática, né? Acesse os nossos vídeos aí, que já gravamos sobre bibliologia, gravamos sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Satanás, a doutrina dos demônios, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, do pecado, a doutrina da salvação, soteriologia. Agora vai ser a doutrina da igreja, né, chamado eclesiologia, que faz parte da teologia sistemática, né? Então vamos analisar alguns pontos principais. O vocábulo eclesiologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto por duas palavras gregas, né, eclesia, que significa igreja, né, ou reunião de pessoas, logia, estudo ou tratado. Portanto, eclesiologia é o estudo da igreja, sua fundação, símbolos, missão, conforme as escrituras. O que é a igreja, né? O que é a igreja? A definição etimológica, né? O vocábulo igreja vem do grego eklesia, composta por a preposição ek, né, fora de, e o verbo kalil, chamar, que significa, né, respectivamente, uma assembleia de chamados para fora, cujo objetivo é congregar-se para deliberar sobre o bem comum. Era o que se fazia na ágora grega, né, na praça pública, no mundo greco-romano, né, onde que era convocadas as pessoas pelo soar de uma trombeta para discutir ideias, política e etc. na ágora, que era a praça pública, né. O uso clássico do termo grego eclesia originalmente designava uma assembleia de cidadãos da cidade grega, né, de Atenas, que era chamados mediante o toque de uma trombeta, que os convocava para se reunirem como assembleia na ágora, né, praça pública, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à política de um Estado livre e soberano, o que já foi ressaltado. A definição teológica, né, de igreja. A palavra igreja consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado, da vida alienada de Deus, os quais, mediante a obra de Cristo, na sua redenção, foram reunidos como uma comunidade de fé que compartilha das bênçãos e responsabilidade de servir ao Senhor. A definição de igreja hoje comporta vários significados. Pode se referir ao prédio onde os crentes se reúnem. Também a definição de igreja hoje comporta vários significados. Pode se referir ao prédio onde os crentes se reúnem. Pode indicar nossa comunhão local ou denominação. Pode indicar todos os crentes nascidos de novo, independente de suas diferenças geográficas e culturais. Mas seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primariamente não às instituições, cultura, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante o que? A obra salvífica de Cristo, e agora pertence a essa igreja. A fundação da igreja, né? Que tempo foi fundada a igreja? A fundação da igreja, considerada profeticamente, né? Colocando uma citação de Meyer Pilmer, né? Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras nações a ser um povo de servo de Deus. Atos 7:38. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra hebraica kahal, né, congregação de Israel, foi traduzida para eclesia, na Septuaginta, né, no Antigo Testamento grego. Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Javé. Depois da igreja judaica ser rejeitada, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação, a igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra, né, Marcos 16 e 18, Mateus 16 e 18. Qual exame foi a igreja? Não. Quando exatamente foi a igreja fundada? Possíveis origens, né? Que tempo a igreja foi fundada? Alguns sugerem que a igreja já existia como realidade na presença de Deus. Alguns sugerem que a igreja já existia no coração de Deus desde a eternidade. Alguns sugerem que a igreja existe desde o início da raça humana. Alguns sugerem que foi a partir do nascimento de Cristo. Alguns sugerem que foi a partir da declaração de Pedro em Cesareia, né? Tu és o Cristo. Alguns sugerem que foi a partir da ressurreição de Nosso Senhor. E alguns sugerem que foi a partir do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos analisar mais um pouco. Então, tem vários pontos de vista que falam sobre a origem, o nascimento da igreja, que tempo foi esse. A maioria dos estudiosos acredita que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes, em Atos 2, para a inauguração da igreja. Conforme uma citação, eu quero citar expressamente eclesia, né, eclesia, pela primeira vez, Mateus 16, 18, Jesus falava de algo que iniciaria no futuro. Edificarei, futuro.
É um verbo do futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Segundo Millard Erickson, né? Observa que Lucas não emprega eclesia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Esse fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos. Vamos analisar também outra questão de Maepil. A igreja de Cristo veio a existir como igreja no dia de Pentecoste, quando foi consagrada pela unção do Espírito Santo. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida do Espírito Santo lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Assim, os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo, né, consagrado como igreja pela descida do Espírito Santo. Outra questão também. A igreja já existe desde a eternidade. Efésios 1:4. Diz o texto: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, a igreja existe em forma ideal já na eternidade no coração de Deus. E funcionalmente passou a existir a partir do dia de Pentecoste. Então, a igreja como projeto de Deus já estava já nas mentes do Criador, como projeto, como ideia, né? Agora ela veio ser inaugurada no dia de Pentecoste, né? No dia de Pentecoste. Os fundamentos da igreja. A base teológica da igreja está em Mateus 16, 13 e 16. Em Mateus 16, deparamos-nos com uma das mais concorridas passagens da Bíblia. Os católicos buscam alicerçar a autoridade papal, afirma ser Pedro a pedra a que se refere o Senhor Jesus. Já os protestantes asseveram a pedra em questão não é o apóstolo, mas a declaração que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fez a respeito da messianidade do Nazareno. Aliás, o próprio apóstolo Pedro afirma que a pedra é Cristo. É só analisar a carta de Pedro, primeira carta de Pedro 2, 4 e 8, né? O apóstolo Paulo indica com clareza que o alicerce primário da igreja é a pessoa e obra histórica de Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3 e 11. O apóstolo Paulo afirma que em outro sentido a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2 e 20. Mas vamos analisar. Talvez isso signifique que esses primeiros líderes tivessem sido usados de modo muito especial pelo Senhor a fim de estabelecer e fortalecer o templo do Espírito Santo com suas pregações, ensino e organização que havia aprendido de Cristo e que continua a ser comunicado aos crentes odierno através da Escritura. Então o fundamento é isso, é o ensino, é a base, né? É o que eles colocaram como pregações. Nossa fé apostólica vem dos apóstolos. As dimensões da igreja na terra, a igreja, né, os aspectos, né, a dimensão da igreja na terra, os aspectos que a igreja tem, né, são dois: a igreja universal, né, não a igreja universal do Reino de Deus, mas a igreja universal como corpo de Cristo, a igreja católica no sentido de universal, que é a palavra grega, né? A igreja universal é o conjunto de todos os salvos em Cristo, é citada no Novo Testamento no singular, igreja. Nos textos de Atos, capítulo 20, versículo 28, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 1 e 22, e 1 Timóteo 3 e 15, Hebreus 12 e 23, no plano eterno de Deus. A igreja universal foi arquitetada por ele antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4. Tem um caráter geral porque inclui todos os cristãos remidos por Cristo, dentre todos os povos. A igreja local, em sentido literal, abrange, né, a igreja local, em sentido literal, abrange o conceito de congregar e reunir, pois se trata de reunião dos fiéis em um local específico. A Bíblia emprega o plural igrejas, né? Igreja, a fim de referir-se às igrejas locais. Atos capítulo 9 e 31, Atos 16 e 5, Romanos 16 e 4, Romanos 16 e 19, 2 Coríntios 8 e 1, Gálatas 1 e 2, no sentido plural. No entanto, quando o termo está no singular, cita-se a região na qual a igreja local encontra-se, como Atos 14 e 23, Romanos 16 e 1, Coríntios 1 e 2 e Tessalonicenses 1 e 1. Né? Tem que analisar todos os textos, aqui toda a provocação que temos para pensar. Figuras do Novo Testamento para a igreja. A igreja de Cristo é apresentada de diferentes formas pelos escritores sagrados, mostrando assim a natureza, a missão, os recursos com os quais foram dotados pelo Senhor. A igreja é virgem imaculada, tendo em vista a sua pureza e candura, né, proveniente do sangue vertido por Cristo, o apóstolo Paulo denomina uma virgem imaculada, 2 Coríntios capítulo 11 e 2. Esposa do Cordeiro, a igreja é assim conhecida em virtude da aliança que o Senhor Jesus com ela estabeleceu por intermédio do seu sangue no Novo Testamento, Apocalipse 21 e 9.
Corpo de Cristo, sendo Filho de Deus a sua cabeça, a igreja é conhecida como corpo de Cristo, pois ela recebe toda a orientação e governo, segundo aos Coríntios 12, 27. A igreja é chamada de edifício, edificada por Deus através de Jesus. Tem ela como fundamento a doutrina dos apóstolos e dos profetas. A igreja é chamada nação santa, separada do mundo e consagrada para o serviço de Deus. A igreja é assim vista pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro 2 e 9. A igreja é chamada de carta e sal, luz do mundo. Tem a igreja como missão acabar com as trevas espirituais e morais desse mundo. Apocalipse 1 e 20. Outra questão primordial, Israel de Deus, né? Já que Abraão, nosso pai na fé, somos hoje o Israel de Deus. Afinal, a parede que nos separava da comunidade espiritual dos hebreus foi derribada. Gálatas 6,16. Universal Assembleia refere-se ao apóstolo, à igreja de Cristo, como universal e invisível. Está registrada em Hebreus 12, 22. Família de Deus, sendo os crentes filho de Deus, por adoção, reunindo-nos todos os crentes que aceitaram a Cristo como família de Deus, Efésios 2. A organização da igreja, vamos analisar a organização da igreja, né? A organização da igreja, forma de governo da igreja. As igrejas primitivas eram autônomas, como governo próprio, né? Que decidia seus negócios e resolvia seus problemas. Os cristãos insistentemente afirmavam que pertencia à igreja como corpo de Cristo, pois todos eram um em Cristo, pois nenhuma organização como convenção, por exemplo, exercia controle sobre as demais congregações, espalhadas por toda parte. Além dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o Novo Testamento trata ainda de outras naturezas e ministério comum à igreja primitiva, de respeito aos negócios humanitários, filantrópicos das congregações. Este era o exercido pelos diáconos, homens de excelente qualidade espirituais e morais. Então tem um governo da igreja aí sendo formado. Naturalmente, os 12 apóstolos eram muito respeitados por causa de sua relação com Cristo e exercer certa autoridade. Ao crescer numericamente a igreja e a organização, originou-se da seguinte causa. Primeiro, os oficiais da igreja foram escolhidos para resolver as emergências que se seguiam, como por exemplo em Atos 6, né? Segundo a possessão dos dons espirituais, separava certos indivíduos para a obra do ministério como diáconos. Novo Testamento, né? Novo Testamento e primeiro século, presbítero e diácono, né? No Novo Testamento, no primeiro século, o modelo era aquele que conhecemos a liderança da igreja como presbítero e diácono, né? Que são os primeiros governos. O atual cargo de pastor aparece coincidir com a posição bíblica de bispo, né? De episcópio, ou presbítero, de presbítero, ou de ambos. Parece que os dois termos eram usados de modo intercambiável no contexto global do Novo Testamento. Berkhoff sugere que a palavra presbítero, ou ancião, surge dos anciãos que governavam a sinagoga judaica e que o termo foi aproveitado pela igreja. Conforme sugere o próprio nome, ancião com frequência referia-se literalmente aos mais velhos, respeitado pela sua dignidade e sabedoria, né? Outra questão também se analisar, no decurso do tempo, o termo bispo passou a ser mais usado para o cargo, pois ressaltava a função de supervisor do ancião, do presbítero. O termo pastor é usado hoje mais amplamente para que tem a responsabilidade de supervisão espiritual da igreja local. É interessante que o termo poimer, pastor, é usado uma única vez no Novo Testamento com referência direta ao ministério do pastor, Efésios 4:1. O conceito ou a função de pastor, no entanto, é encontrado por toda a Escritura, conforme sugere o nome. Pastor é aquele que cuida das ovelhas. O retrato que Jesus faz de si mesmo, o bom pastor, rom, poimer, o kalos, né? João 10 e 11. A conexão entre os três termos, bispo, presbítero e pastor, é clara em Atos 20. E no versículo 17. Paulo convoca os presbíteros da igreja em Éfeso. Posteriormente, naquele contexto, Paulo admoeste os presbíteros. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Na declaração imediata, Paulo exorta os que acabam de ser chamados bispos, supervisores, a seres pastores, né? Poimen, a igreja de Deus. No versículo 28, Atos capítulo 20, versículo 28. No início do segundo século já começa a haver uma maior centralização do poder na mão de um único presbítero. Começa a aparecer em vários lugares, sempre um presbítero que se destaca mais, que conhece mais, que é mais influente. Esse presbítero começa a ganhar uma importância maior. Isso começa a ser incentivado por alguns pais da igreja, apoio de Inácio de Antioquia. Início do século II, bispo único. Inácio de Antioquia no século II fala do tríplice, né, do tríplice ministério, bispo, presbítero e diácono, né? E ele também fala do trono episcopal, né, como um só, né, um único bispo. Já Clemente de Roma fala de bispo no plural, vários bispos, né, para governar a igreja, né?
Por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João, já falava no início do segundo século a respeito de um único bispo, o presbítero que deveria ficar acima dos demais. Essa é a forma tríplice do governo da igreja. Passa a haver 3 tipos de liderança: bispo, presbítero e diácono. É o chamado trono episcopal, né? O chefe lá, o principal bispo, né? O pastor presidente. Irineu de Lyon, fim do século II, sucessão apostólica. Irineu de Lyon, ele introduziu a ideia de sucessão apostólica, ele criou a ideia de que o bispo tinha que ser uma pessoa que pudesse provar sua ligação aos apóstolos, tá certo? Então nós temos aí a questão inicialmente numa divisão entre presbítero e bispo, que era escolhido pela congregação dos apóstolos, né? E apesar das diversas formas de governo eclesiástico, nenhum deles pode ser extrapolar os limites deixados por Cristo aos seus apóstolos. E o governo clássico, né, em vez de regra, exercido pelos apóstolos, evangelistas, pastores e doutores, conforme Efésios 4, 8 e 11, nesse mistério, os ministérios contam com o auxílio dos diáconos anciãos. Atos capítulo 6 e 8, né? Vamos analisar aqui outra forma rápida, né? Esses são os principais sistemas de governo eclesiástico. Episcopal. O bispo ou pastor exerce o governo com mais autoridade em relações ao diácono. E a própria igreja, mas isso não significa autocracia, porque em última instância tem o pastor de prestar conta à diretoria da igreja e é a própria congregação. Então nós temos as chamadas igreja episcopal, que é governada por bispo, né? A igreja anglicana é a igreja episcopal, tem a igreja episcopal do Brasil também, que é liderada por bispo, né? Temos a igreja, forma de governo aqui, né? Esses são os principais sistemas de governo eclesiástico. Temos aqui outro sistema de governo, forma de governo é o chamado presbiteriano. O governo é exercido pelos anciãos ou presbítero da igreja. Seria esse o sistema adotado pela igreja primitiva, um ponto de vista. Esse sistema é conhecido também como representativo. Então, tem todo o corpo de presbítero, tem os concílios, Supremo Concílio, etc., dentro da igreja presbiteriana. Congregacional. Os poderes, tem aqui as decisões, aqui as igrejas congregacionais. Os poderes decisórios cabem à congregação, cuja soberania via de regra, exercida de forma extrema e antibíblica. Por isso, não se pode esquecer os poderes que a Bíblia concede ao pastor e ao ministério da igreja. Então, dentro das igrejas aqui batistas, que são desse governo congregacional, que a decisão parte mais dentro da congregação, da decisão da escolha do pastor, da decisão de certas diretrizes, né? Então, tem essa forma de governo também, né? Então, a diferença de opinião no tocante a qual dos 3 tipos de governo eclesiástico é aceito pela Assembleia de Deus. Talvez se possa sugerir que, de alguma forma, foram adotados 3, né? A estrutura organizacional global das Assembleias de Deus assemelha-se mais estreitamente à Constituição Eclesiástica Presbiteriana, conforme já foi aludido, desde a igreja local até os níveis de distrito e concílio geral. A ênfase maior recai na liderança representativa eleita, né? Então, na Assembleia de Deus temos o pastor, vamos colocar o seguinte, dentro da nossa convenção, né? Convenção geral, CGADB, foi estabelecida a questão de ministro. Quem são os ministros? Pastores evangelistas, né? Os ministros são pastores evangelistas. E nós temos os governos locais, que são presbítero e diácono, diácono, são locais ali, né? Mas a sentido de Brasil, nível de Brasil, nós temos os ministros, que são pastores e evangelistas, conhecidos dentro da CGADB. Outra questão também, seja qual for o sistema adotado pela igreja local, que tenha esta sempre em vista os pressupostos básicos do Novo Testamento, onde Cristo é a cabeça da igreja, invisível universal, né? A igreja de Cristo. As ordenanças da igreja. A maioria dos grupos protestantes concorda entre si que Cristo deixou à igreja 2 ordenanças, ou ritos, a serem incorporados nos cristãos. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. O protestantismo, seguindo os reformadores, tem rejeitado a natureza sacramental de todos os ritos, menos os 2 originários. Desde os tempos de Agostinho, muitos têm seguido a opinião de que tanto o batismo quanto a ceia do Senhor serve como sinal exterior visível de uma graça interior espiritual. O problema não está na prática dos ritos, mas na interpretação de seu significado. Por exemplo, o que subentende uma graça interior espiritual? Esses ritos históricos da fé cristã são normalmente chamados de sacramentos ou ordenanças. Alguns empregam os termos de modo intercambiável, ao passo que outros defendem que o entendimento correto das diferenças entre os conceitos é importante para a correção aplicada à teologia. Vamos ver. O termo sacramento, que provém de sacramentur em latim, é mais antigo e aparentemente de uso mais generalizado que o termo ordenança, né? Vamos colocar a Vulgata Latina.
emprega o termo sacramento como tradução da palavra grega, né, de mistério, que veio acrescentar uma conotação um tanto reticente, misteriosa às coisas consideradas sagradas. Realmente, no decurso do ano, o sacramentalismo tende uns mais, outros que outros, a ver o sacramento como rituais e transmite graça espiritual, frequentemente graça salvífica, a que tem eles participado. Outra questão, o termo ordenança também se deriva do latim de ordo, uma fileira, né, uma ordem. Relacionado ao batismo nas águas, ceia do Senhor, a palavra ordenança sugere que essa cerimônia sagrada fora instituída por mandamentos ou por ordem de Cristo. Ele ordenou que fosse observada na igreja não por transmitir algo, poder místico ou graça salvífica, mas porque simbolizava o que já aconteceu na vida de quem aceita a obra de Cristo. Na ordenança só simboliza a graça transmitida. No sacramento simboliza não. É de fato a graça sendo transmitida a nós através do sacramento. Devido em grande parte à conotação um tanto mística que acompanha a palavra sacramento, a maioria dos pentecostais evangélicos prefere o termo ordenança para expressar seu modo de entender o batismo e a ceia do Senhor. Já na era da Reforma, alguns levantavam objeções à palavra sacramento. Preferia falar em sinais ou selos da graça. Tanto Lutero quanto Calvino empregavam o termo sacramento, mas chamava a atenção para o fato de que usava no sentido teológico diferente da implicação original da palavra em latim. O colega de Lutero, né, o amigo dele, Philippe Melanchthon, preferia empregar o termo sinais. Hoje, alguns que não se consideram sacramentalistas, ou seja, que não acham que a graça salvífica seja transmitida através do sacramento, continuam usando os termos sacramento e ordenança de modo sinônimo. Vamos colocar. É uma questão complexa e boa parte do problema tem sua origem na dúvida entre se o batismo, um sacramento ou uma ordenança. O próprio ato em si mesmo transmite a graça, né? Para o sacramento, né, o próprio ato em si transmite graça. Para a ordenança, né, simboliza a graça já transmitida, né? Então é isso aí. O batismo nas águas é a Santa Ceia. O significado do batismo significa identificação, associação com a mensagem ou um grupo, né? Tem outras questões bem problemáticas para se falar também, é a questão dos argumentos para a não imersão. A palavra grega batismo é usada no sentido secundário, coloca sobre a influência de aspersão, traduz melhor esse sentido. A aspersão retrata melhor a vinda do Espírito Santo sobre o crente. A imersão seria impossível ou improvável. Não é bem assim não. Para batizar significa imergir, mergulhar a pessoa. Utilizada designa os rituais e a aspersão. Não. Vamos dizer que são os posicionamentos que a igreja tem. Argumento para imersão. Esse é o sentido normal e primário da palavra grega batismo. O sentido normal da preposição grega é em, para, dentro e para fora. Indica a imersão em água. O batismo de prosélito dos judeus era uma imersão total. O que indica que o batismo de João e de Cristo também o era. A prática da igreja primitiva era a imersão. Cada um dos chamados casos problema realmente permite a imersão. A língua grega possui palavras para aspergir também e derramar, mas elas jamais são usadas em relação ao batismo, né? A imersão retrata melhor que o ministério batizador do Espírito Santo realizado de acordo com Romanos 6, é mergulhar. Tem a questão de batizar criança, né? O pé do batismo de criança. Argumentos favoráveis, né? Os que defendem o pé do batismo de criança. O batismo na nova aliança é análogo à circuncisão na antiga, que era praticada em criança. O batismo de famílias inteiras deve ter incluído as crianças pequenas. Atos 16 e 33. Promessas bíblicas relativas à família permitem o batismo infantil. 1 Coríntios 7, 14. Não, isso é uma posição, né? É uma posição que se coloca, mas não é bem certo. No século III, por exemplo, a Origem asseverou que a igreja recebeu uma tradição que ordena batizar até mesmo as criancinhas. Ao mesmo tempo, porém, Tertuliano argumentou contra o batismo de criança, porque a idade da inocência se apressa para obter a remissão dos pecados. Tertuliano declarou ainda: deixe, portanto, que venha depois de mais crescido. Então poderão aprender sem ser ensinado como dever viver em Cristo, deixando tornar-se cristão quando estiver a capacidade de conhecer a Cristo. A maioria das declarações feitas pelos primeiros pais da igreja sobre a questão não são suficientemente explícitas para determinar com clareza as atitudes, né, da igreja antiga. Muitos argumentos usados para as duas partes são envolvidas, são baseados no silêncio e na conjectura. É para se pensar a questão de origem, né, que batiza ou não batiza criança, né? Não. Batizar depois da idade da razão. Argumentos contrários. O significado do batismo restringe a sua prática aos que podem exercer a fé conscientemente. É bom.
Batismo de família não especifica crianças pequenas, embora criança de mais idade possa ter sido incluída, né? Então, são argumentos contrários, né? Então, argumentos contrários. O significado do batismo restringe a sua prática aos que podem exercer a fé conscientemente. 2. Batismo de família não especifica crianças pequenas, embora criança de mais idade possa ter sido incluída, né? Chegando à idade da razão entre o certo e o errado. A ceia do Senhor é uma ordem, né? 1 Coríntios 11, 23. O significado, um memorial. Consubstanciação, ponto de vista, né? Então os luteranos defendem a chamada consubstanciação, ponto de vista luterano. O corpo e o sangue de Cristo estão presentes, misturados aos elementos, né? Estão próximos aos elementos, né? A transubstanciação, ponto de vista católico, os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo. A presença espiritual, ponto de vista calvinista, né? Que é mais um memorial, é a presença espiritual. A frequência, todas as vezes o que para a igreja primitiva parece ter sido semelhança, né? Então, na definição teológica, por continuar em ordem explícita no Novo Testamento, na sua igreja, assim chamado a questão do batismo em água e a Santa Ceia. Vamos analisar um pouquinho rápido. O batismo, né? O batismo. A constituição do batismo, um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Através do batismo, realizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a fórmula batismal. Mateus 28, 18 e 19, o novo convertido declara publicamente haver aceito de forma plena pela fé o sacrifício de Cristo. De igual modo, testemunha já haver morrido para o mundo e agora ressuscitado espiritualmente para viver uma novidade de vida, Romanos 6 e 4. A ceia, né? A ceia do Senhor, segundo a ordenança observada pela igreja, seus elementos, o pão e o vinho, simboliza respectivamente o corpo de Cristo, oferecida pelo resgate da humanidade. Contém na Santa Ceia duas mensagens centrais. Memorial, leva-nos a recordar o sacrifício vicário de Cristo. Profético, alerta-nos quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então, analisando agora a missão da igreja, a obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura em todo o mundo e explanar o plano da salvação, da qual é ensinada a Escritura, né? Cristo tornou acessível a salvação para pô-la, a igreja dever tomá-la e proclamar. Promover os meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades. Também a igreja tem que estabelecer sua liturgia, sua ordem de adoração, comunhão e pregação, como a Bíblia nos coloca. Promover comunhão religiosa. O homem é um ser social, ele e nela é a comunhão, o intercâmbio da igreja, amizade natural, é a nossa comunidade, a nossa família de Deus, né? Sustentar uma norma de conduta moral. A igreja é a luz do mundo e sal da terra, né? Que afasta da ignorância moral. O sal da terra que preserva a corrupção moral. A igreja deve ensinar aos homens como viver bem, é a maneira de se preparar para a morte e de proclamar o plano de Deus para regulamente todas as esferas da vida, né? Outra questão primordial, em todos os pontos de perigo devem colocar, né, uma luz como sinal de perigo. Os membros da igreja, a igreja é composta pelos salvos por Cristo, oriundo de todas as nacionalidades. Então a igreja é composta de judeus, a igreja é composta de gentil, a igreja de Deus formada por judeus e gentil, a igreja de Deus é vista como universal Assembleia dos Santos, né? E esse é o significado primordial e principal que a igreja tem, né? Que nós analisamos. Então essa é a disciplina de teologia sistemática, com todas essas disciplinas ao qual estudamos, né? Nós estudamos aqui sobre tudo, sobre bibliologia, sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina da hamartiologia, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de Satanás, a doutrina de demônio e a última, a doutrina da igreja, fechando esse quadro, fechando esse comentário, essa série de vídeos relacionados na minha playlist que eu vou colocar lá sobre teologia sistemática. Analise teologia sistemática dentro da sua estrutura, etimologia, origem, conceito, né? E teólogos, parte histórica e tudo mais. É essa que devemos estudar, analisar. Aqui foi de forma sucinta, a gente pode aprofundar muito mais desses conceitos teológicos, mas para fecharmos, essa é a disciplina de teologia sistemática. Shalom, até a próxima.